Meus irmãos, hoje então é um dia especial para nós, né? Nós estamos com essa consciência missionária nesse culto hoje. Essa igreja participa de missões transculturais. Eu espero que essa igreja participe de missões na sua vida também, porque eu espero que você responda esse chamado. E nós temos hoje, para esse dia especial, um convidado, Eric. Vem aqui, meu irmão. O Eric, ele é marido da Larissa, que está aqui conosco também. Quero agradecer a vocês por receberem o nosso convite com tanto carinho, com tanto afeto. Eles servem na UEC. Eu vou deixar até depois o Eric explicar melhor para vocês o que é a UEC, ele vai ser melhor do que eu. Mas o Eric, ele é bacharel em teologia, ele está fazendo pós-graduação em estudos do Antigo Testamento, serviu e serve ainda em missões de curto prazo com a missão Kadosh, missionário em tempo integral na base da UEC, em Belo Horizonte, e ele vem lá da Igreja Batista Boas Novas, no Floramar, pastor José Ademar. Eric, nós ficamos muito felizes de receber você aqui. Desejamos que esse momento seja um momento onde nós sejamos abençoados, mas que você seja revigorado também no serviço ao Senhor. Você que é crente em Jesus Cristo, estenda a sua mão, vamos orar pelo Eric. Senhor, nós agradecemos a Ti pela vida do Eric, da sua família tão linda, pelos seus filhos, pela sua esposa. Nós louvamos ao Senhor por isso, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha fortalecê-lo, que o Senhor venha derramar sobre a vida dele unção, poder, graça, sabedoria, para que ele compartilhe das boas novas de Jesus Cristo. Nós agradecemos pelo chamado missionário que o Senhor colocou na vida do Eric e da sua família, e por como o Senhor os tem capacitado. Pedimos que esses próximos minutos que teremos aqui, Deus, de reflexão na Tua Palavra, de reflexão sobre missões, que o Senhor use a vida do Eric com poder, com graça, para abençoar e edificar a Tua igreja, e que os nossos corações possam ser transformados pela Tua presença e pelo anúncio da Tua Palavra aos nossos ouvidos. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe, meu irmão. Bom dia, irmãos. Agradeço aí pelo convite. É realmente um privilégio poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória e esse culto de missões. A igreja aproximadamente tem 3 anos e pouquinho, né? A minha igreja tem aproximadamente 36 anos e há cerca de 3 anos que o primeiro casal de missionários que foi enviado. Então, vocês estão bem à frente. Louvem a Deus por esse privilégio, por essa consciência. No Brasil, hoje, aproximadamente de 1 a 3% das igrejas investem em missões. É muito pouco, não é? Por que não é mais? O que nós ainda não entendemos para que nos leve a não investir em missões? Gente, mas eu me incluo, né, nessa porcentagem também, porque às vezes nós somos automáticos. Nós viemos à igreja, participamos como comunidade, mas nós compartilhamos o bem mais precioso que nós recebemos? Ou nós somos aquele que recebe, retém e não compartilha? Então, esse culto de missões, que ele possa ser para vocês, para mim, para todos nós, um momento de reflexão. Possamos permitir o Espírito Santo falar conosco e que possamos ser mudados. Amém? Agradeço ao pastor pela breve introdução. Eu tenho tocado, fui músico desde a minha adolescência, e eu cheguei aqui hoje, eu pensei assim, eu estou fazendo algo que eu não estudei para fazer, eu estou fazendo algo que eu não me dediquei o tempo que eu me dediquei como músico, e eu queria estender esse pensamento para você. Nós nos acostumamos e ficamos confortáveis com o que a gente já faz. Porque você domina, você tem a técnica, você tem a habilidade. Mas depender do Senhor, irmãos, é um desafio diário. Para fazer alguma coisa do qual você não é apto a fazer. Do jeito que você não se preparou tanto para fazer. E hoje, com uma profissão diferente, com uma jornada diferente, eu quero encorajar você
que ainda tem medo, que ainda tem dúvida, que ainda não sabe como anunciar as boas novas. Porque nós falamos aqui de missões, e os pastores também falaram aqui antes, nós temos que falar no nosso local de trabalho, na escola, no ambiente que nós vivemos. Mas como fazer de uma forma natural? Como fazer isso com ousadia? Como fazer isso com coragem? Ou será que nós somos aquele cristão 007, escondido, que ninguém sabe que você é? E eu sempre tive esse entendimento que missionário era só aquele como a Lívia, né? Que vai para longe, que cruza as fronteiras. E um dos ensinamentos mais preciosos que o Senhor me trouxe é sobre essa integralidade. Você é o embaixador de Cristo onde você estiver. E isso independe do quantos quilômetros você está de distância da sua casa. O nosso desafio agora, como família, tem sido educar nossos filhos. Nós temos o nosso primogênito, completou recentemente 9 anos, o Álvaro. E, ao meu ver, ele ainda é, entre aspas, tá, irmão, um povo não alcançado. Nosso desafio é inculcar na cabeça dele quem é Jesus. O que nós acreditamos, por que nós fazemos o que fazemos. Porque se nós saímos de casa para anunciar as boas novas, mas em casa nós não temos essa consciência, eu entendo que eu fracassei como pai, como sacerdote. Então, o convite para hoje é esse convite de reflexão. Amém? Conversei bastante com o pastor Cristiano, tivemos um papo assim, muito legal de 1 hora, e eu estava no meu coração aflito, né? Falei com ele, né? O que eu vou falar? Como falar? É uma responsabilidade grande vir de uma outra igreja, de outros costumes. E o meu desejo hoje, irmãos, é que o entendimento, a compreensão missionária seja compreendida por vocês, seja compreendida por mim também. Nós não estamos aqui em posição de autoridade, de superioridade, mas é apenas para trazer essa reflexão. Amém? Por gentileza, capítulo 15 de Lucas. Amém, irmãos? Nós temos aqui uma sequência de 3 parábolas, né? A primeira seria da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. E o que essas 3 têm em comum? Alguma coisa foi perdida. Alguma coisa precisa ser encontrada. Alguém está perdido. Esse alguém precisa ser encontrado. E a resposta de Cristo mostra o coração missionário de Deus. Ele busca, ele encontra, ele espera e ele traz a reconciliação. O tema central é que Deus se alegra em salvar o perdido, seja ele ignorante, incapaz, rebelde ou religioso. Queria falar um pouquinho, irmão, sobre o conceito de Missio Dei, né? Que seria a missão de Deus. É uma ação contínua, universal de Deus no mundo para restaurar a humanidade e consumar todas as coisas em Cristo. Quando falamos em missão, nós pensamos assim, não, nós vamos fazer, os missionários vão fazer, mas nós somos, irmãos, participantes da missão de Deus. Nós somos apenas o instrumento. E no capítulo 15, de 3 ao 7, podemos fazer uma breve leitura? É a parábola da ovelha perdida. Então lhe propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. 7. Digo-vos
que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O 8 ao 10 seria da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E, em seguida, o filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse-lhe ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das farrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo-se, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e aqui eu morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter-me com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu queria fazer, irmãos, uma análise dessas 3 parábolas. E cada um dessas 3, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo. E quando eu estava preparando esse sermão, um ponto muito importante: por que o pai não foi atrás do filho pródigo? Eu entendo que esse pai, ele já tinha preparado o caminho, e ele, como pai, saberia que seu filho voltaria. Então, a nossa função como missionários e embaixadores é encontrar, anunciar, compartilhar e auxiliar que as pessoas retomem o caminho de volta, que elas conheçam a Cristo, que elas saibam quem Cristo é. O pastor me falou isso mais cedo, né? Parece que as pastoras hoje tiveram acesso ao meu esboço, tá? O pastor falou a mesma coisa 2 vezes. Quando falamos em missões, geralmente pensamos em lugares distantes, povos e nações não alcançadas. Mas eu queria trazer uma reflexão hoje. Quem seria esse povo não alcançado? Talvez mais do que um conceito geográfico, seja esse conceito espiritual e pessoal. Irmãos, eu mesmo, você mesmo pode ser um povo não alcançado, quando nós não entendemos quem Deus é e quem nós somos nele. Não entendemos a palavra de Deus como um todo. Conversando com o pastor, ele disse que a igreja tem investido em discipulado. A chave, irmãos, para que a nossa mente seja renovada, seja amadurecida, é o discipulado. Eu queria publicamente aqui agradecer ao meu pastor, ele não pôde vir, fiz o convite para ele. Irmãos, pensa em um pastor que foi perseverante. Ele me discipulou, irmãos, por mais de 1 década. E todo mundo falava para ele assim: pastor, por que você ainda gasta tempo com o Eric? O Eric não dá resultado.
E quantas vezes nós pensamos isso das pessoas também? Por que eu vou gastar tempo com essa pessoa? Ela não dá resultado. Irmãos, a última coisa que eu imaginei na minha vida era que eu seria missionário, em tempo integral. Eu estudei para ser um músico, estudei para ser um músico profissional, estudei para ter minha carreira, minha esposa também. Em um determinado tempo, momento da minha vida, as coisas mudaram. E hoje eu lembro do tanto que o discipulado foi importante para mim. Chamar a atenção, o pastor sentar comigo, olha, irmão, essa palavra quer dizer isso e isso. E hoje eu trago com muito amor e muito carinho esse tempo de discipulado que nós tivemos. E eu tenho tentado repetir isso com meu filho, em casa, para que a nossa família entenda o que o Senhor está falando com a gente. Porque nós lemos a Bíblia, né? De cabo a rabo, de começo ao fim, mas o que nós estamos colocando em prática? E a palavra de reflexão que eu queria trazer para vocês é justamente essa. Se nós não entendemos esses conceitos, esses pilares, como que nós vamos falar de algo que nós não dominamos 100%, que nós não compreendemos 100%? Desde o Gênesis, irmãos, nós vemos um Deus de relacionamento e missão. Gênesis 1, do capítulo 26 ao 27. Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, para refletir a sua glória. E é interessante que, após a queda, Deus não abandona, mas Ele faz uma pergunta muito interessante para Adão. Gênesis 3, 9, tá, irmãos? E qual seria essa pergunta? Adão, onde estás? Eric, mas o que isso tudo tem a ver com missão? Com missões? Se o Senhor perguntasse para você, pensa aí o seu nome, onde você está? O que você responderia para Ele hoje? Onde você está? Você está vivendo os seus interesses, os seus planos, os seus sonhos? Quantas vezes, irmãos, nós nos escondemos como Adão em coisas que também são lícitas, o trabalho, no lazer, até mesmo nas atividades da igreja. E nós nos encontramos formas de nos esconder de Deus. E o convite, irmãos, para hoje, é que essa consciência seja mudada, seja progressivamente alterada, e que possamos responder a Deus corretamente. Então, esse foi o primeiro movimento missionário da Bíblia, Deus em busca do homem. A palavra Adama, também pode representar humanidade. E ao longo de toda a Escritura, esse padrão, ele continua, ele se repete. Capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão. Êxodo 19, Deus envia Moisés. Consequentemente, profetas. Até que Jesus vem com um propósito. E desde esse começo, a missão é buscar aquele que está perdido. Meu coração se enche de alegria, porque eu estava perdido dentro da igreja. Meus pais missionários, meu pai teólogo, cresci na igreja, comecei a tocar bateria ainda na adolescência. Eu passei a minha adolescência, a minha fase adulta toda na igreja. Mas eu estava perdido, irmãos, dentro da igreja. Porque ser filho de cristão não te torna cristão. Não é algo automático. Filho de pastor não é pastor, correto? Mas um dia, irmãos, o Senhor me encontrou. E eu quero estender esse convite para vocês hoje. Qual área da vida de vocês, das nossas vidas, nós precisamos ser encontrados? Ainda está escondido ali.
E um ponto importante é que o Senhor valoriza a nossa história. A Bíblia, em sua maior parte, ela fala sobre pessoas, genealogia, famílias. E a partir desse primeiro movimento missionário, que foi Deus tentando buscar, Deus chegando até Adão, o mesmo acontece conosco. O Senhor conhece a nossa história, a nossa trajetória. E você pode dizer assim: Eric, você não sabe a minha história, você não sabe o que eu passei, você não sabe o quanto que eu sofri. Irmãos, mas o Senhor sabe. E eu pensava que a minha realidade, aquele momento que eu vivia, era o meu fim. Já estava tudo acabado, não tinha mais como sair. Irmãos, e Deus, com a sua maravilhosa graça, me alcançou. E eu sei que Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. E uma das perguntas que eu tenho costume de fazer sobre o chamado missionário, ele começa com perguntas fundamentais. Quem Deus é? Quem eu sou? O que Ele quer de mim? Qual que é o sentido da vida? E o que acontece após a morte? Essas perguntas, irmãos, me atormentaram durante muito tempo. Porque é diferente de você ler a Bíblia ou ouvir alguém trazendo um sermão maravilhoso, mas você ter pleno entendimento. Ter uma mente renovada, uma mente transformada. E o pilar do missionário, da vida missionária, ela vai ser permeada por essas perguntas. Porque quando nós encontramos pessoas que não conhecem a Cristo, essas perguntas atormentam essas pessoas. E elas buscam essa resposta em um tanto de outras coisas. Mas sabemos, irmãos, que quando nós entendemos e compreendemos a Bíblia, compreendemos o Evangelho como um todo, a transformação acontece. E o terceiro ponto é: o relacionamento antecede a missão. O que fazemos para Deus deve ser consequência do que vivemos com Ele no nosso particular, no nosso secreto. Qual o tempo que nós temos separado para uma devocional em casa, um estudo sadio? E aí uma pergunta: se não fomos alcançados pela presença de Deus, como nós vamos alcançar os outros? E novamente, falar sobre povos distantes nos leva a olhar para exemplos bíblicos de homens e mulheres que foram tratados por Deus durante esse processo. Durante a nossa jornada cristã, irmãos, o nosso maior desafio não é defender aquilo que você acredita em um debate público, questionar, debater, conversar com outras pessoas. É defender o que nós acreditamos para nós mesmos. Como o pastor disse ali anteriormente, os pecados não confessados, as práticas que temos, aquilo que fazemos quando ninguém vê. Porque uma vida de integridade, irmãos, nos permite ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento. E aí surge uma pergunta ao final: será que eu realmente creio? Será que eu realmente tenho fé? Então nós precisamos defender a nossa fé diante dos pecados que ninguém vê. Defender aquilo que nós acreditamos, que é lutado, que é batalhado no secreto, no nosso particular. E Paulo diz em Romanos 12, 2: e não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente.
Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. A missão, irmãos, ela é fruto de relacionamento. A ordem de Jesus é clara, em Mateus 11, 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E, novamente, eu queria trazer um ponto para a reflexão. Antes do ide, o Senhor nos convida, vinde a mim. Se nós não nos achegamos a Cristo, se nós não chegamos nele, como nós vamos compartilhar, irmãos? Como nós vamos anunciar? O vinde a mim mostra que toda missão nasce de um relacionamento íntimo com Cristo. Sem intimidade, esse ide se torna vazio, mecânico, sem poder transformador. Então, a missão não é apenas uma questão de geografia, mas identidade e obediência. Quem nós somos em Cristo vai demonstrar com eficácia como alcançaremos os outros. E trazendo aí 3 exemplos, Abraão, Paulo e Jonas. Existem outros, mas eu queria compartilhar referente aos 3 agora. Tanto Abraão, quanto Jonas, quanto Paulo, de alguma forma foram alcançados, mesmo quando já estavam servindo, mesmo quando já estavam na missão de Deus, ainda o caráter precisava ser moldado, ainda estavam sendo aperfeiçoados. Então, a identidade de Abraão foi mudada, o caráter de Paulo foi transformado. Jonas, com a sua rebeldia, teve a oportunidade de mudar a sua atitude, de fugir de uma direção oposta para a obediência. O chamado, ele vai sendo desenvolvido, aperfeiçoado, na medida que nós nos encontramos com o Senhor. Nós podemos ir, irmãos, para lugares distantes, para longe, cruzar fronteiras, atravessar o oceano, mas será que nós realmente já fomos alcançados da forma plena, de uma forma efetiva e eficaz? A nossa mente já foi transformada? Portanto, antes de ir, nós precisamos vir a Jesus, permitir que Ele transforme o nosso coração, molde a nossa identidade e nos prepare para obedecer. Essa missão eficaz, ela vai ser uma consequência natural de que nós já somos em Cristo. E sempre que falamos em povos não alcançados, nós pensamos em regiões distintas, regiões remotas. E como o pastor disse, um vizinho seu, um amigo de trabalho, pode ser uma pessoa não alcançada. É um privilégio, irmãos, falar um pouco da nossa trajetória, da nossa jornada. E nós temos um casal, a Lívia conhece, Rômulo e Suelen, estão no sul da Ásia. E nós conversávamos sobre os desafios missionários, na caminhada missionária. E a Su compartilhou que, muitas vezes, em diversas situações, os moradores de lá, né, os nativos, falam: você está fazendo o que aqui? Volta para a sua casa. E aí você pensa, você larga tudo, você deixa tudo, e ainda assim não é aceito como você gostaria de ser, não é tratado como você gostaria de ser. E ela falou, né, que as crianças choram, que é um desafio muito grande. Então, irmãos, servir a Cristo, irmãos, não vai ser fácil. Anunciar as boas novas não vai ser fácil. Mas nós procuramos a Cristo, nós viemos à igreja para que as nossas necessidades sejam supridas, porque nós esperamos alguma coisa em troca.
E sempre que nós conversamos, o Rômulo sempre diz: Eric, as pessoas querem ouvir, as pessoas me param na rua. Lá, o idioma é o hindi, mas ele precisa falar inglês e às vezes tem um tradutor porque ele está no processo de aprendizado da língua. Mas as pessoas estão sendo alcançadas em relacionamento diário, em uma conversa, em uma reunião, em um momento. E muitas vezes nós achamos que o missionário, ele vive uma coisa diferente do que nós vivemos aqui. É a mesma realidade, não é, Lívia? Mas nós sabemos, irmãos, que precisamos viver baseado no propósito e não na circunstância. E Rômulo me contava que um certo rapaz, ele aceitou a Cristo. E o fato dele aceitar a Cristo foi a sua sentença de morte para a sua família. Para a família dele, ele morreu. Todos cortaram o vínculo, cortaram o relacionamento com ele. Ele era agredido pelo seu pai. E eu fiquei pensando, o que nos custa seguir a Cristo hoje? Qual que é o nosso desafio de seguir a Cristo hoje? Nós ainda temos a liberdade de nos reunirmos, a igreja ainda funciona de uma forma plena, mas quantos países, irmãos, as pessoas estão escondidas? O evangelho não pode ser compartilhado, o evangelho não pode ser anunciado. É uma realidade muito diferente da nossa. E eu queria realmente trazer esse convite para os irmãos sobre essa mudança de mente, essa mudança de comportamento. O discipulado é uma peça fundamental nessa jornada. Acredito que o objetivo de todo pastor é ter uma igreja sólida, ter uma igreja madura. A missão é a iniciativa de Deus. Desde o Gênesis, vemos Deus chegando até Adão, até Cristo, que declarou que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia se perdido. Lucas 19:10. O não alcançado não está apenas fora da igreja, mas ele pode estar sentado nos bancos sem compreender a graça. O processo, irmãos, de santificação, ele parte da missão. Como Lázaro, onde Jesus chama: Lázaro, venha. E é interessante que, quando Jesus chama Lázaro para fora, a gente entende que ele estava com aquelas atas, né? E eu queria trazer essa analogia para a gente hoje. Nós ainda precisamos retirar coisas da nossa vida, pecados, hábitos, que nós acostumamos a viver com isso, e nós não confessamos, não nos arrependemos. Essa mensagem de Lucas 15, ela é muito clara. Há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. O Pai revela sua graça de formas diferentes, buscando, procurando, esperando. E fica uma pergunta: quem são os povos que ainda não foram alcançados? Semana passada, eu também preguei na minha igreja no culto de missões, e eu trouxe uma palavra sobre o nosso chamado é obedecer. E eu queria deixar essa reflexão para os irmãos hoje. Obedecer, irmãos. Se ainda há algum ponto que não foi compreendido de forma plena, se ainda você tem alguma dúvida, o discipulado, converse com os pastores. Em missões é diferente de você estar envolvido e você estar comprometido. Existe uma diferença. Não se trata apenas de ofertar, não se trata apenas de auxiliar em alguma coisa, mas qual é o envolvimento que nós como igreja estamos tendo em missões?
Não se trata só de contribuir, mas como você, como embaixador, como missionário, pode dar um passo além. E eu queria que nós tivéssemos um tempo para orar, um tempo de reflexão, e que o Senhor traga em nossos corações uma consciência, uma mudança, um direcionamento para a nossa caminhada. Amém? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, porque nós temos, Deus, o privilégio de nos achegarmos até a Ti e confessar, Deus, que nós dependemos, que somos pecadores, somos falhos, nós carecemos, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. E nós queremos agradecer, Deus, por essa igreja, por essa comunidade que tem se levantado, por essa consciência, Deus, missionária, por esse entendimento da importância, Senhor, de anunciar, de compartilhar as boas novas, ó Pai. Que a igreja possa crescer, que a igreja seja fortalecida de cristãos, ó Pai, conscientes, cristãos maduros, e que possamos, ó Pai, parar de nos esconder e nos colocar à disposição, Deus, para sermos tratados, para sermos moldados, para que possamos, ó Deus, ter essa transformação de vida, essa transformação de mente, essa transformação de comportamento, Pai. Nós te louvamos, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continue trabalhando, continue, Deus, moldando, soldando o nosso caráter, a nossa conduta, Pai. É o que eu te agradeço, Deus. Em nome de Jesus. Amém.